interiormente, a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e omnipotente, por meio da água de fonte de vida e do elemento de purificação, quiseste também que fossem lavadas as nossas almas e recebessem o dom da vida eterna. Signai-vos de abençoar esta água, para que seja sinal da vossa proteção neste dia a vosso consagrado. Por meio desta água, Senhor, que levai a nós a fonte da graça e livrai-nos de todo mal, da alma e do corpo, para estarmos na vossa presença de coração puro e recebermos dignamente os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor a Cícero, seu ungido, a quem tomou pela mão direita, para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada. Por causa de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso, quando ainda não me conhecias. Sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que se saiba, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz estejam convosco. Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os discípulos de Herodes, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Jesus disse-lhes: Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvi-nos pelo amor de Deus.
irmãos, a Eucaristia do domingo é o ponto alto da vida de uma comunidade e certamente o momento em que se exprime verdadeiramente o sentido comunitário daqueles que se reúnem para celebrar a sua fé. E também, nesse contexto, uma visita pastoral é ela própria um momento especial em que a presença do Bispo quer significar a comunhão com a Igreja diocesana. E poderíamos, nesta liturgia, de algum modo traduzir o significado dessa presença do Bispo com as palavras que ouvimos de São Paulo na carta aos Tessalonicenses. Porque, aliás, o apóstolo São Paulo sempre teve esta consciência dos laços que devem ligar as várias comunidades cristãs. E São Paulo, no trecho que ouvimos, começa por dar graças a Deus. Dar graças a Deus por aquela comunidade de Tessalónica, como fez com tantas outras que ele ajudou a fundar. Meus irmãos, é esse o meu primeiro pensamento nesta celebração, dar graças a Deus por vós, pela vossa vida enquanto comunidade e rezar convosco. Dar graças a Deus por todo o trabalho feito, por todo o trabalho realizado e convosco rezar ao Senhor. Mas, como São Paulo, também quero aqui sublinhar a força e a firmeza da vossa fé. São Paulo sublinha a importância da fé como traço fundamental, como cimento que unia os cristãos de Tessalónica. Pois bem, quero aqui também recordar, reafirmar e confirmar o valor e a força da vossa própria fé. Certamente uma fé que destas terras é uma fé que tem séculos, é uma fé que foi passando de geração em geração, mas que é um valor fundamental, um valor estruturante, um valor significativo na identidade, na cultura, no modo de ser e de viver da população, das gentes desta comunidade. O valor da fé. É importante, numa visita pastoral, destacar, de facto, a importância, não só do ponto de vista pessoal, o valor da fé no caminho de cada um, mas também o valor da fé, de facto, para a vida e para a história. A fé que configura a história e o perfil de uma comunidade cristã. E, finalmente, como São Paulo, também quero aqui sublinhar a importância da vossa esperança. A visita pastoral tem também como objetivo fundamental alimentar, tornar mais viva a vossa esperança. Ou seja, de algum modo destacar e estimular, digamos assim, e abrir horizontes e caminhos de futuro. Não é apenas um evento, um acontecimento que se esgota em si próprio, mas deve ser um acontecimento, certamente sobre o qual se guardam memórias e gratas memórias, mas sobretudo um acontecimento que deve ajudar a refletir, a pensar e a trabalhar em ordem ao futuro, para que essa esperança seja de facto uma esperança que é enriquecedora e que é estimulante em termos de futuro da vida de uma comunidade. Portanto, os elogios que São Paulo fazia à comunidade de Salónica, faço também meus, dirigidos a todos vós. Que este seja o momento para dar graças a Deus pela vossa fé, o momento para reconhecer e fortalecer a vossa fé e também um momento para vivificar a vossa esperança. Mas, meus irmãos, tudo isto é importante se verdadeiramente tivermos presente o lugar e a importância da fé para o vosso e para o nosso presente. A fé que nós, aliás, agora acabamos de cantar, que na missão da Igreja nos nossos dias é uma fé que deve, de algum modo, sublinhar o valor e a necessidade de transmitir a alegria do Evangelho. É essa a nossa missão. O Papa Francisco, que tem diante dos seus olhos e à sua responsabilidade a Igreja em todo o mundo e que tem preocupações pelo estado do mundo nos nossos dias, o Papa tem sublinhado a prioridade desta missão para a Igreja. A nossa missão é viver, testemunhar, levar a alegria do Evangelho. O Evangelho que, quando vivido, quando testemunhado, de facto é profundamente gerador de vida nova e de alegria. Mas
uma visita pastoral também por objetivo, além de sublinhar a importância desta missão que nos une a todos e, portanto, a missão de uma comunidade é uma missão que se enxerta e que se entende unida à missão de toda a Igreja. Estamos e estáis unidos certamente à Diocese, ao Bispo, neste caso administrador apostólico, e também à missão proposta pelo Papa Francisco. Somos Igreja, sois Igreja, uma comunidade aqui situada. Mas esta missão supõe e exige que hoje cultivemos cada vez mais um estilo de vida verdadeiramente cristão, isto é, inspirado naquilo que foi vivido pelo próprio Jesus, pela pessoa do próprio Jesus. E, meus irmãos, esta inspiração em Jesus é válida não só em termos pessoais, mas também em termos comunitários. E no Evangelho de hoje nós temos precisamente uma referência, um elogio. Depois de Paulo elogiar a comunidade de Salónica, temos no Evangelho um elogio, certamente com segunda intenção, mas não deixou de ser um elogio curioso, que aqueles enviados, digamos, dos fariseus fazem acerca de Jesus, o que de certo modo indicia toda a perplexidade, mas também o reconhecimento que as populações tinham relativamente à pessoa de Jesus. Em Jesus admiravam, como ouvimos, em primeiro lugar, a sinceridade. Mestre, sabemos que és sincero, isto é, um homem de palavra, um homem de verdade. O primeiro traço motivador de admiração. Mas diziam mais, és um homem, digamos assim, que anuncia o caminho de Deus, o Mestre que aponta o caminho de Deus e, finalmente, não fazes acepção de pessoas. Meus irmãos, nestas três expressões está um traço, está desenhado um perfil muito curioso de admiração acerca de Jesus. Alguém que é sincero, que tem palavra, que aponta o caminho de Deus e alguém que trata todos os outros, pobres ou ricos, cultos e incultos, sadios ou doentes, trata-os da mesma forma. Nestes três traços, e certamente em muitos outros que o Evangelho refere, nós podemos encontrar uma inspiração para a nossa vida. Ou seja, a alegria do Evangelho transmite-se hoje, certamente por palavras, como Jesus fazia, mas transmite-se hoje, digamos assim, pelo testemunho, pelo modo de viver de cada cristão. Que sejamos hoje na sociedade alguém que se distingue, isto é, alguém que se possa reconhecer como alguém que é fiel à verdade, alguém que procura seguir e apontar os caminhos de Deus e alguém que procura relacionar-se com todos os outros, reconhecendo em cada um deles um verdadeiro irmão. Mas, meus irmãos, além deste perfil e deste elogio que é referido à pessoa de Jesus, a liturgia de hoje aponta ainda uma outra palavra importante. Na primeira leitura, o profeta anuncia aquela predileção e aquela escolha que Deus faz relativamente a Ciro, rei da Pérsia. Apesar de pagão, de ser de um povo estrangeiro, Deus ungiu, Deus escolheu, Deus chamou para uma missão importante, a missão de abrir a porta da liberdade ao seu povo. Meus irmãos, esta palavra ungido é uma palavra que se refere ao próprio Jesus. Jesus é o verdadeiro ungido, aquele filho que o Pai chama e envia numa missão absolutamente decisiva. Abrir a porta da vida, da liberdade e da eternidade, não só ao seu povo, o povo de Israel, mas a toda a humanidade. E, meus irmãos, é essa mensagem da alegria do Evangelho que verdadeiramente não podemos deixar de transmitir também no nosso tempo em que os homens continuam a precisar de alguém que lhes abra portas de uma vida mais livre, em termos cívicos, mas também em termos espirituais. Tanta gente não experimenta a verdadeira liberdade, nem interior, presa a tantos dramas e angústias, nem exterior, tantas comunidades por este mundo, tantos países onde há ainda muitas restrições à liberdade cívica. Mas também precisa de que lhes transmitam, digamos assim, horizontes de liberdade, isto é, de futuro e futuro mais livre, futuro em que possam exprimir aquilo que são,
e horizontes também de esperança naquela liberdade eterna, não aquela liberdade, digamos assim, com o horizonte marcado e condicionado pela morte. O homem anseia uma liberdade que se projete para o infinito e para o eterno. É essa a liberdade que Jesus nos abriu, é essa, digamos assim, a essência da alegria do Evangelho. Meus irmãos, Ciro foi ungido, Jesus é o Cristo, o verdadeiramente ungido para esta missão, que Ele nos alcançou na sua Páscoa e que verdadeiramente pôs em marcha no Pentecostes. Tudo isto vem a propósito, totalmente a propósito, do facto de, nesta celebração, celebrarmos também o sacramento da confirmação. Estão aqui um grupo simpático de jovens e de adultos, que hoje vai ser confirmado na fé. Pois bem, essa confirmação significa que também eles, hoje, vão ser crismados, como nós, um dia crismados, suponho eu, na esmagadora maioria, também nós, ou também dirigida a nós, é esta palavra que Deus dirigiu a Ciro pelo profeta. Também cada um foi escolhido e chamado pelo seu nome, e agora enviado numa missão, de viver a alegria do Evangelho e testemunhar a alegria de ser cristão. Caros crismantes, e todos vós, meus irmãos, importa perceber que esta forma nova de viver, proposta ao batizado e ao crismado, é uma forma de viver que tem que ter, digamos assim, bem presente aquele espírito que os discípulos receberam e experimentaram no dia de Pentecostes. Depois de cheios do Espírito Santo, depois de receberem o Espírito na forma de vento e de línguas de fogo, vieram para a rua anunciar as maravilhas de Deus e transmitir com desassombro aquilo que tinham vivido. Pois bem, é esta mesma alegria, transmitida com coragem, com desassombro, também com encanto, é isso que é pedido a cada cristão. Mas mais é importante e é pedido a cada um, sobretudo começando pelos mais jovens, que sejam capazes de perceber que a vida do batizado e do crismado é uma vida que envolve um compromisso. Aos jovens, de maneira muito, diríamos assim, muito prática, o Papa Francisco tem dito que não podem ficar sentados no sofá, comodamente instalados. Aos jovens e aos cristãos de hoje, pede-se que não sejam pessoas de braços cruzados, parados ou instalados no seu comodismo e às vezes no seu egoísmo. Pelo contrário, que se sintam interpelados a ser alguém que está em caminho. O Papa diz aos jovens que calcem as sapatilhas ou as sandálias e que se sintam peregrinos no meio dos outros homens e no meio dos outros jovens, para aí então viver a alegria da fé, o testemunho da alegria do Evangelho. Ou seja, viver segundo o Espírito de Jesus. Ele continua a ser para nós, como foi para os apóstolos, como foi para tantas gerações e como deve ser também hoje, a inspiração do nosso modo de viver. E acerca desse modo de viver, há dois traços que finalmente eu quero sublinhar. Em primeiro lugar, um traço que é confirmado pelo Evangelho. Depois daqueles elogios, digamos assim, um pouco malévolos que fizeram a Jesus, colocaram-lhe uma pergunta difícil. Devemos pagar ou não o tributo a César? E a resposta de Jesus é indiciadora de uma profunda sabedoria, de alguém que sabe o lugar de cada coisa e o valor de cada gesto. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqueles circunstantes ficaram certamente impressionados e, sobretudo, desarmados com a sabedoria de Jesus. Pois bem, um traço fundamental de ser cristão e crismado hoje é o traço da sabedoria, a sabedoria da fé. Caros crismantes, que o Espírito Santo vos dê essa sabedoria da fé. Essa sabedoria que nos ajuda, quando somos jovens e adultos, a escolher o que é melhor, a perceber qual é o melhor caminho, ou seja, onde nos leva o caminho que nós escolhemos. A escolher, digamos assim, de tantos valores, de tantas propostas, e o mundo hoje, para os jovens e adultos, oferece muitas propostas e muitas possibilidades, perceber quais são as que nos fazem bem, as que têm futuro e quais são aquelas que verdadeiramente não têm grande futuro. A sabedoria da fé é
é uma sabedoria necessária no nosso modo de viver, nas escolhas que vamos fazendo. Mas mais, é preciso também um testemunho, digamos assim, renovado e adaptado às nossas circunstâncias. E acerca disso, o Papa Francisco tem sugerido, eu faço aqui porta-voz das suas sugestões, tem sugerido em primeiro lugar, e até porque acabamos de encerrar o centenário das aparições de Fátima, o Papa Francisco tem sublinhado para cada cristão e para a comunidade cristã a necessidade de um estilo novo de viver a fé e de viver em comunidade, inspirado em Maria, um estilo, portanto, mais mariano, um estilo, sobretudo, acolhedor. Uma comunidade cristã e cada cristão deve ser hoje muito acolhedor, como Jesus foi e como sua Mãe Santíssima também foi. Acolhedor do outro na sua necessidade. Um estilo, por isso, próximo, que vai ao encontro do outro quando precisa de nós. E, finalmente, um estilo afetuoso, em que se percebe o valor de cada gesto, em que se percebe o valor da ternura, o valor da palavra, o valor do carinho. Este é o estilo fundamental da Igreja do nosso tempo. Um estilo mariano, próximo e acolhedor, e ainda um estilo misericordioso. Não um estilo frio, indiferente, um estilo, digamos assim, incapaz de se compadecer do outro, mas a imagem de Jesus, um estilo misericordioso, capaz de, em primeiro lugar, escutar, compreender e perdoar. Meus caros cristãos, meus irmãos, é este o estilo novo. Isto é o estilo que nós encontramos nos Evangelhos, vivido por Jesus e também por Maria, e que deve ser redescoberto por nós nestas circunstâncias históricas em que vivemos. E ainda, para terminar, o Papa Francisco tem sublinhado, nomeadamente num texto muito belo, chamado Laudato Si, em que fala da casa comum do planeta em que todos nós vivemos, em que o Papa inspira e desafia jovens e adultos a termos e a cultivarmos estilos de vida mais sóbrios, mais simples, mais sustentáveis. Sustentáveis em termos presentes e sustentáveis no sentido de preservar esta casa comum e este planeta para as gerações futuras. Meus irmãos, é tudo isto que a Palavra de Deus nos inspira, é tudo isto que o Papa Francisco nos tem desafiado. Que para estes jovens e adultos, receber o Espírito Santo seja receber aquela força maior, o dom maior do céu, o dom do alto, que a partir de dentro os transforma. Que este Espírito nos continue a transformar a todos e renove também a vida desta comunidade para que, sendo forte na fé e animada na esperança, seja para o futuro cada vez mais uma comunidade viva na fé e alegre na esperança. Assim seja. Caros membros, antes de receber o Espírito Santo, recordai a fé que professaram no vosso batismo, o que os vossos pais e padrinhos professaram por toda a Igreja. E dizem-me: denunciais a Satanás todas as suas obras e todas as suas seduções? Sim. E credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. E credes em Jesus Cristo, seu Filho único e nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Sim. Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que hoje, no sacramento da confirmação, de modo singular, vos é comunicado como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Sim. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna? Sim.
Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos por estar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que servir os seus filhos adotivos, que no batismo já renasceram para a vida eterna, derrame agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a mudança dos seus dons, e pela sua unção espiritual, os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, claro que o Espírito Santo destes uma vida nova a estes vossos servos e os libertaste do pecado. Enviaste a Deus o Espírito Santo para a vida. Dá-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e de inocência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do Espírito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Depois da imposição das mãos sobre os vão ser crismados, agora é o momento da unção em que vão receber o santo óleo do crisma na sua frente.
empenharam na preparação destes crismandos, para que o Senhor os continue a fortalecer nesta difícil missão e anunciar ao mundo a alegria de serem filhos de Deus. Oremos ao Senhor. Ao recebermos o Espírito Santo no dia do nosso batismo, fomos animados pela sua força no cumprimento dos dons do Espírito Santo. Hoje, dia do nosso crisma, ao reforçarmos a força do Espírito, queremos colocar as nossas vidas ao serviço de Deus e oferecê-las para a nossa santificação, testemunhando junto dos nossos irmãos em Cristo o amor de Deus e a alegria que a vida divina em nós faz sentir. Para tal, temos a plena consciência de que os dons do Espírito Santo, a sabedoria, inteligência, a fortaleza, o temor de Deus, o conselho, a piedade e a ciência
nas palavras do Papa Francisco, um auxílio de Deus que permite aos crismandos descobrir o seu lugar na Igreja, a ser mais fortemente testemunhas do Evangelho e a entrar plenamente na missão a que o Pai os chama. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação da vossa família e concedei àqueles que receberam o Espírito Santo a graça de conservarem fielmente o dom recebido e alcançarem a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte de todos os bens, é verdadeiramente o nosso dever dar-vos graças, a nossa salvação, cantar a vossa glória. No batismo dais a vida nova aos crentes e os tornais participantes do mistério pascal do vosso Filho. Pela imposição das mãos e a unção real do Crisma, vós os confirmais com o sinal do Espírito Santo. Assim, renovados à imagem de Cristo, ungidos pelo Espírito Santo e enviados para anunciar a boa nova da salvação, vós os fazeis participantes do banquete eucarístico e testemunhas da fé na Igreja e no mundo. Por isso, reunidos em Assembleia Festiva, para celebrar os prodígios de um novo Pentecostes, com os anjos e os santos,
proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores. Porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que do extremo alto da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão. Dando graças, abençoou, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e extensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e do sangue do vosso Filho, e cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por
cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, Papa Francisco, o nosso administrador diocesano, António Taipa, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família aqui reunida, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, particularmente os que recordamos nesta Eucaristia: Augusto Moreira de Sousa, Mário Alves Ramos, Manuel Gonçalves e esposa, Maria Alice Azevedo Moreira, marido e filho, Carlos Silva Reis e filho, Manuel Silva Costa e Joaquim Pinto, Jorge Nilton Tavares Moreira e avós, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E numa só alma e cheios do Espírito Santo, rezemos cantando com alegria a oração que Jesus nos ensinou. Amen.
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos da paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Hoje é um dia muito especial para nós, o dia em que recebemos o sacramento da confirmação e assumimos perante toda a nossa fé viva que viemos a construir ao longo de todos estes anos de catequese. Deste modo, não poderíamos deixar de agradecer aos nossos catequistas, Marcelo, André e Domingos, por todo o tempo que dedicaram de alma e coração à nossa formação e crescimento na fé. Foram eles os nossos alicerces nesta caminhada. Queremos ainda agradecer, e de forma não menos importante, aos nossos pais e padrinhos, que tanto nos encorajaram para que nós alcançássemos a plenitude da nossa vida cristã. Não podíamos deixar de agradecer ainda, de coração cheio, ao excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Bispo Dom António Augusto Azevedo, por nos ter dado a honra da sua presença na nossa paróquia neste dia crucial da nossa caminhada. A par com o Sr. Padre Domingos Ariais, transmitiram-nos o testemunho do verdadeiro significado da comunidade cristã. Sem todos vós, nada disto teria sido possível. Muito obrigado. Salva de palmas as catequistas que acompanharam os alunos. Excelentíssimo, Reverendíssimo Sr. Bispo Dom António Augusto Azevedo, em meu nome, em nome da Comissão Permanente, em nome do Conselho Pastoral e de toda a Paróquia, é com muita honra que o recebemos nesta nossa comunidade folgosa, como sucessor dos apóstolos, como nosso pastor e guia. Sendo hoje o último dia da sua visita pastoral, esteve no meio de nós para confirmar na fé, para testemunhar com as suas palavras e com a sua vida a comunhão de Jesus Cristo. Esta vida nova que todos recebemos pela água e, sobretudo, pelo Espírito Santo no dia do nosso batismo. Que Deus ilumine a nossa vida na oração pela verdade, por Deus, e que nada nos afaste da fidelidade à sua palavra, acolhida, vivida e celebrada em igreja, na comunhão com o nosso pároco Joaquim Domingos Ariais. Excelentíssimo, reverendíssimo Sr. Bispo Dom António Augusto Azevedo, um profundo agradecimento pela sua presença connosco. Que Nossa Senhora o acompanhe e o ajude sempre a fazer-se ao largo, semeando a paz e o bem. Obrigado. Em primeiro lugar, os avisos para esta semana. Portanto, domingo, dia 29 de 8, pelas 14h30, no Salão Paroquial de São Pedro Fins, temos a reunião de preparação e bênção dos peregrinos à Terra Santa. Seremos 50. Queria também lembrar que no próximo domingo as missas voltam ao horário normal. Missa às 9 da manhã na Igreja de Folgosa, 10h30 em São Pedro Fins e novamente às 19 horas na Igreja de Folgosa. Apenas lembrava que de sábado para domingo se adiantam os relógios 1 hora. Queria de todo o coração agradecer
Sr. Dom António Augusto Azevedo. Aliás, ainda fomos colegas no seminário. Eu era caloiro e o Dom António era finalista e somos ambos maiatos. Mas queria agradecer de todo o coração por esta visita, aquilo que ela significou de renovação interior nossa, cujo fruto mais visível está presente nestes 9 crismandos, que tenho a certeza, até pelas provas que já deram até agora, de que com a força do Espírito Santo, o sacramento do crisma, se vão tornar pedras vivas, ainda mais vivas, aqui na comunidade paroquial de Folgosa, testemunhas da alegria do Evangelho e, por isso, espalhadores, anunciadores desta alegria. E, de facto, o nosso Bispo é que os crismou e, por isso mesmo, é também testemunho da presença e da sucessão dos apóstolos. Desde há 2000 anos, é assim que a fé se vai transmitindo e vai sendo confirmada pelos bispos sucessores dos apóstolos. E quero também agradecer o esforço dos catequistas, de todos, os catequistas que prepararam ao longo de 10 anos os 5 mais jovens, ou jovens, e depois o ano de catequese de adultos para os 4. Pelo seu esforço, pelo seu trabalho dedicado e, sobretudo, o anúncio que passou também por um testemunho personalizado. É por isso que nós hoje nos sentimos que eles nos pertencem, são nossa família, porque receberam o mesmo Espírito que todos nós recebemos pelo batismo hoje, como dom do Pentecostes para o anúncio do Evangelho. E queria felicitar toda a comunidade, as suas instituições, que também acolheram e se prepararam para acolher o Dom António Augusto Azevedo, desde a Junta de Freguesia, as instituições civis, até a todas as instituições da nossa paróquia e, nomeadamente, o Conselho Pastoral, que tanto trabalhou para ser possível uma visita do nosso Bispo que desperte energias novas na nossa comunidade. E depois, aos grupos corais, aos acólitos, às zeladoras, a todos. Não queria colocar de parte ninguém, quero a todos quantos trabalharam e prepararam esta visita pastoral, agradecer, dar graças ao Senhor pelo que fizeram e que culminou nesta celebração bela. Que o Espírito Santo a todos nos ilumine e que o Dom António Augusto também continue a rezar por todos nós, para que esta comunidade de Folgosa seja cada vez mais uma igreja viva, unida, em comunhão, à volta de Jesus Cristo, pois quanto mais unidos e em comunhão estivermos à volta de Jesus Cristo, mais felizes somos, mais ricos somos, porque partilhamos o que temos uns com os outros, e isso enriquece-nos profundamente. É um erro, muitas vezes, estarmos divididos e sermos egoístas, só pensarmos nos nossos grupos e partidos. Isto é um empobrecimento terrível. Quando nós somos inteligentes na força do Espírito, partilhamos com os outros, experimentamos a comunhão de Cristo. É para isso que nós estamos, é para isso que nós caminhamos, porque caminhar para o céu significa caminhar uns com os outros. O que será o céu, senão a comunhão plena e feliz de todos uns com os outros e de todos com Deus. Por isso, parabéns a todos e muito obrigado, Dom António Augusto, por esta visita que tanto nos encorajou na fé. Muito obrigado.
E, meus irmãos, a encerrar esta celebração e também a encerrar, digamos assim, estes dias de visita pastoral, 3 palavras. Em primeiro lugar, uma palavra de gratidão. Quero agradecer o vosso acolhimento tão caloroso, tão simpático, tão disponível, o acolhimento da paróquia, do pároco, todos os grupos da paróquia, o acolhimento da Junta de Freguesia, das instituições desta freguesia, das escolas, o acolhimento de todos os grupos, quero os jovens e os adultos que hoje foram crismados, felicitar-vos pelo passo tão importante que hoje destes, felicitar aqueles que vos ajudaram a dar esse passo, os catequistas que vos acompanharam, os pais, os padrinhos, os amigos, os familiares, todas aquelas pessoas que marcaram o vosso caminho, que vos ajudaram a chegar a este dia, a dar este passo. Estão todos de parabéns. Quero também felicitar todos os que, digamos assim, se ocuparam e preocuparam e empenharam na celebração, o belíssimo grupo coral, o grupo de acólitos, os ministros, os leitores, as senhoras legisladoras, todos os que, com a sua presença e o seu trabalho, procuraram assim significar que uma comunidade viva é capaz de viver a fé e de celebrar a fé de forma muito, muito bela. Quero felicitar então a todos por esses gestos e por esses sinais. Em terceiro lugar, uma palavra de incentivo, uma palavra voltada para o futuro. Uma visita pastoral, como eu disse, aliás, há momentos, tem também, digamos assim, este sentido de motivar uma comunidade a ser cada vez mais unida, cada vez mais viva, cada vez mais fiel à sua missão. E quando nós vemos, como é o caso de hoje, tanta gente jovem, certamente esse futuro será, em Folgosa, um futuro muito bonito e muito promissor. A presença do Bispo quer significar essa comunhão com a Igreja, sois Igreja em comunhão com a Diocese e em comunhão com toda a Igreja. Pois bem, que o futuro seja, de facto, o futuro de uma comunidade mais viva, dinâmica, feliz e ativa. Por último, depois destas 3 palavras de agradecimento, de gratidão, de felicitação e de incentivo, uma última que é um convite. Esta visita pastoral foi a primeira visita à Figueiraria da Maia. Estão a decorrer hoje mais 2 visitas, concretamente a Barca e a Vermoim. Continuarão durante o mês de outubro, novembro e dezembro e encerrarão, infelizmente não com a presença que estava prevista do Sr. António Francisco, que partiu e nos deixou, mas haverá uma grande celebração de encerramento, não sei de cor o dia, no dia 4 de fevereiro. Estava para ser em janeiro, será no dia 4 de fevereiro, estão todos convidados, porque aí será o grande encerramento das visitas às comunidades da Maia. E já agora, começamos aqui em Folgosa, aqui na Maia, e as visitas continuarão, certamente, por toda a Diocese. Portanto, vocês tiveram a graça e a sorte de serem os primeiros, e como nós começamos muito bem, certamente serão umas visitas muito bonitas a toda a Diocese. Muito obrigado, muitos parabéns, e para os mais jovens, sejais jovens crismados, fortes na fé, muito felizes, e sobretudo que Deus nos ajude a fazer um caminho muito bonito. Muitos parabéns a todos. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Pai Todo-Poderoso, que nos fez nascer da água do Espírito Santo como seus filhos adotivos e vos torne dignos do seu amor paterno. Amém. Abençoe-vos os filhos do seu Filho unigênito, que prometeu à Igreja a assistência permanente do Espírito da Verdade e vos confirme na profissão da verdadeira fé. Amém. Abençoe-vos o Espírito Santo, que acendeu o coração dos discípulos do fogo da caridade e vos conduz unidos e sem pecado às alegrias do reino de Deus. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso,